Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente traz convidados para trocar experiências de vida e a partir dessas experiências e das trajetórias, como cada um dos convidados tem a sua visão de mundo, nós queremos oferecer a você uma oportunidade de reflexão e também é uma forma de homenagear aqueles que estão militando na nossa vida na cidade. A gente já fez inúmeras entrevistas com o engenheiro Eric Edir Fabris, por força de suas atribuições e desafios ao longo do tempo, em mais de uma fase de sua vida profissional e também como engenheiro no mercado privado, onde ele é, para quem não sabe, bastante reconhecido, por exemplo, na área de fundações. Mas nós vamos falar de fundações muito mais humanas aqui, de vivências. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Nelson, é um prazer estar aqui contigo. Falar da vida é sempre muito bom. Érico, eu vou começar o nosso bate-papo usando uma força de expressão nossa aqui. O jornalista acaba, por uma série de razões, convivendo com personalidades e perfis diferentes dele próprio e da sua fase de amadurecimento com a vida no dia a dia. Se eu pudesse cometer o erro de escolher uma expressão, eu diria que em todas as vezes em que eu tive a oportunidade de fazer entrevista com você, a palavra franqueza sempre esteve presente, apesar da dificuldade, às vezes, de assumir o problema que sempre está presente na vida pública. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Olha, eu acho que a vida tem que ser transparente, né? A vida nos traz muitos ensinamentos, né? Os insucessos, eu sempre agradeço a Deus quando eu tenho um insucesso de algum tipo, porque com esse insucesso eu estou aprendendo, né? E eu procuro transmitir isso às pessoas com quem eu tenho contato da forma mais tranquila, mais transparente possível, né? Isso significa que ser franco comigo mesmo, né? E comunicar às pessoas a minha visão de vida, a minha visão de mundo, né? Sem subterfúgios, sem fugir da raia, né? Você nasceu em Presidente Prudente, o pai é bancário, e nos contava aqui que logo aos 6 anos, por força das andanças de mercados, oportunidades e sobrevivência também, né? Porque a vida é uma escala de sobrevivências em certa dose, acabou passando boa parte da primeira infância aí em Bernardino de Campos, aqui próximo de alguns colegas, inclusive da área do jornalismo. E ali talvez tenha tido mais contato com as águas do que hoje você, como gestor, teve longe do palpável e do líquido no dia a dia. Mas comento isso só para colocar isso no tempo. Se aos 6 anos você foi para Bernardino, embora tenha boa parte da família em Presidente Prudente, qual é a memória afetiva de infância que você tem quando olha lá para esse período? Não me importa se é com 6, se é com 11, se é com 12, se é com 15. A ideia é tentar identificar, toda vez que você olha para o tempo, aqui como nosso convidado, um fato, algo, um objeto, uma passagem, que seja um documento, uma estrela, enfim, que lhe faz reservar essa memória afetiva recorrente. Olha, eu diria que eu vim para Bernardino um pouco antes de fazer 6 anos, né? E meu pai, no primeiro retorno que ele foi a Prudente para cuidar de negócios, me levou, né? E me deixou brincando na casa de um primo e eu acabei sendo atropelado por um caminhão, tá? Quase perdi uma perna, né? Os médicos em Prudente queriam amputar a perna e meu pai disse: não, eu vendo os lençóis da minha cama, mas essa perna ninguém amputa. Me colocou dentro de um trem em Prudente, em direção a São Paulo, 24 horas de trem. Graças à medicina que na época ainda estava em desenvolvimento, veja bem, estou falando de 1956, né? A perna foi salva através de um enxerto autógeno, né? Foi tirado pele da coxa para cobrir o ferimento da panturrilha, que praticamente foi destroçada. E hoje eu estou aqui ainda andando com essa perna, correndo também, né? Então, isso é um momento em que eu me lembro da minha mãe grávida, no hospital comigo, cuidando de mim e eu dando trabalho, né? Então, é um momento afetivo muito importante. Muito importante mesmo. E o segundo momento afetivo, esse agora do lado do meu pai,
é o momento em que ele me incentivou a fazer intercâmbio para os Estados Unidos, né? Eu cheguei a falar, acho que não vou mexer com isso não. Ele falou, não, você vai sim, né? O que for necessário, você vai fazer. Isso também mudou muito a minha vida, né? Então, o afeto e o cuidado da minha mãe, né? E o incentivo de desenvolvimento que o meu pai me deu. E aproveitar esse recorte que você deu para comentar aqui que nós estamos gravando em 2019, só para fazer uma delimitação de tempo, para que eles entendam que intercâmbio no período em que você foi, com as condições da época, sem Skype, sem internet, a gente comentava aqui, né? Com o mundo em ondas curtas, era uma outra realidade. Não, sem dúvida, era um sonho assim, quase inatingível. Eu diria que hoje seria o sonho de você fazer uma viagem, sei lá, entrar em órbita, né? Ou ir para a Lua, sei lá, né? Era um universo muito distante, né? E eu trazia para o meu mundo aos 14, 15 anos a informação sobre o mundo, eu era muito curioso sobre o mundo, né? Eu trazia através das ondas curtas, do rádio de ondas curtas. A rádio Voz da América, BBC de Londres, a rádio Praga, que me dava a visão do mundo não democrático, digamos, né, do mundo comunista, né, que essas rádios tinham serviços em português, né, e isso foi o que foi abrindo a minha cabeça para o mundo aí. E tem duas coisas relacionadas depois a isso, a gente vai falar de acasos e oportunidades aqui para aproveitar a sua simbologia, que as aulas de inglês deste período dos 16, enfim, 15 para 16 anos, quase 17 aí, nos Estados Unidos por um ano, acabou sendo fundamental depois para outra situação de vida. Foi fundamental porque foi o que me permitiu me manter em São Paulo, né? Eu fui inicialmente, quando eu voltei dos Estados Unidos do intercâmbio, meu pai estava numa situação financeira não muito boa, falou, ó, filho, os últimos $600 que eu podia gastar com você, eu gastei no intercâmbio. Agora você pega o inglês que você aprendeu e vai se virar. Aí eu fui para São Paulo, comecei a dar aula de inglês, dei 10 anos de aula de inglês, de conversação. E com isso me mantive. Quando eu entrei na faculdade, quando eu estava no segundo ano da faculdade, meu pai efetivamente faliu, não tinha mais onde morar nem o que comer. Eu puxei a família para São Paulo e com as aulas de inglês eu terminei a faculdade mantendo uma família, no caso meu pai, minha mãe e minha irmã. De que forma esse período no estado de Illinois, nos Estados Unidos, para contar aqui onde você fez o aprendizado do intercâmbio, de certa forma lhe trouxe entre as variáveis e as estradas que a vida aponta para a engenharia? A família que me recebeu nos Estados Unidos, que eu chamava de pai e mãe americano, né? O meu pai americano era engenheiro civil da Caterpillar, né? Então, eu acho que isso teve uma influência na minha escolha de profissão mais tarde, 2 anos depois, né? Um ano depois. E a conjuntura de mercado brasileira também, eu gostava tanto do mundo que uma profissão para mim era pouco, né? Então eu queria ser também publicitário, eu queria ser professor de inglês, queria fazer letras, eu queria ser geólogo, né? E acabei sendo engenheiro civil com especialização em geotecnia, que é um negócio bem próximo da geologia, né? E acabei casando com uma publicitária. Ficou entre geologia e engenharia, então, durante um período aí? No momento da inscrição no vestibular, né, da Mapofei, eu tinha 2 folhas na mão. Uma com geologia em primeira opção, outra com escola politécnica em primeira opção. Aí eu pensei, bom, se eu entregar geologia e colocar a politécnica em segunda opção, se eu entrar em geologia, eu não entro na poli, né? Então, eu vou entregar com a poli em primeira opção, né? Se eu não entrar na poli, eu entro na geologia. Claro. Né? Mas acabei dando um pouco de sorte aí e entrei na Politécnica. Não é só sorte, você sabe disso, porque para entrar em engenharia em Politécnica na USP ainda é um baita de um trabalho. É verdade. Mas a maneira como eu entrei foi muito peculiar, né? Porque eu não tinha muita vocação para exatas, não. Tá?
eu fazia a conta contando nos dedos. Eu faço. Então, no vestibular, você tem que estourar em alguma coisa, né? Tem que ter nota alta em alguma coisa. Eu tive nota alta em inglês, valia 50 pontos, eu fiz os 50. Ótimo. Em conhecimentos gerais, em função desse interesse pelo mundo, valia 50 pontos, eu fiz 45. Né? E em português, que valia 100 pontos, eu fiz 89. Né? Aí, física eu fiz 32, matemática eu fiz 32 e química, que eu tinha medo de zerar, inclusive, porque eu era muito ruim de química, eu fiz 23. Com essas notas de física, química e matemática, eu não entraria na poli. Né? Mas entrei pelas notas nas outras três matérias. Eric, se eu pudesse fazer uma comparação esdrúxula aqui entre os sistemas de cálculos que envolvem a engenharia e a música, inclusive, eu ia ver que música é divisão de tempos e compassos, portanto, é cálculo o tempo todo. Mas quando você vai lidar com a música, alguns falam, olha, não se prenda à matemática necessária das escalas, porque ela pode te escravizar. Eu uso só esse exemplo, lógico, simbólico, para mencionar contigo que, por várias razões, ao longo da tua vida profissional, você esteve de frente com a matemática contrariando a realidade. Né? Eram lençóis freáticos que entravam da onde inicialmente alguém não viu por alguma razão, e aí falei, agora isso vai inundar, não vai inundar, depois eu vou colocar um trem aqui dentro desse sistema, desse módulo e não vai fundir, estou usando, lógico, um exemplo, não vai funcionar. Como que você lida com a ideia de que a ideia da matemática e do cálculo em função da decisão sobre a engenharia? Então, o mundo, se você pegar aí as teorias de Einstein, etc., você reduz o mundo a números. Né? A internet que todos apreciam hoje, né? Na verdade, ela é uma sequência de zeros e uns. Código binário. Né? Código binário. Né? A engenharia civil, as engenharias, no modo geral, são muito baseadas em cálculo, mas eu acabei, talvez por esse pé que eu tinha no lado das humanas, né, eu acabei seguindo pelo lado da engenharia geotécnica, onde nem tudo é cálculo. Né? O engenheiro geotécnico, ele se baseia em sondagens, quando ele vai fazer projetar uma fundação, mas ele tem que ter uma visão espacial daquele maciço de solo onde ele vai trabalhar, e as sondagens são pontuais. Né? Então, a gente costuma dizer que quem lida com concreto, aço, etc., está lidando com a ciência do contínuo. São materiais contínuos, mas o solo é a ciência do descontínuo. Né? Então, vai muito de feeling. Né? Você fazer uma obra geotécnica vai muito de sentimento. Né? Então, eu nunca fui escravo da matemática, não. Tá? Na minha vida profissional. E, às vezes, é isso que você falou. O lençol freático está numa determinada posição, tudo bem, mas qual é a época em que essa sondagem foi feita? Por que eu vou posicionar minha obra mais para baixo ou mais para cima? Né? Isso tudo é bom senso, é sentimento, antes de qualquer cálculo. Né? Você nem pegou na calculadora ainda, né? Você tem que enxergar a obra que você está projetando, pelo menos do ponto de vista geotécnico, você tem que enxergar o universo com o qual você está lidando, para poder fazer um trabalho bem feito, antes dos números. Eu levei um susto, um parênteses aqui por minha conta, o ano passado, quando fui participar de uma matéria, num congresso, que tinha um diretor do Ministério do Planejamento aqui, e ele era especialista há 10 anos sobre a análise da ocupação de solo nos municípios brasileiros, né? Os milhares dos pequenos, depois os médios, em escala, inclusive, muito bem organizado o tamanho. E ele fez um dado de média ponderada lá e colocou, olha, 52%, não é nem 51, nem 50%, da ocupação de solo urbana, só considerando urbano, rural tem um monte de coisa irregular, no Brasil são as chamadas cidades clandestinas. A gente não sabe para onde vai a derivação de esgoto, não sabe a linha da rua, você vai, bate na frente de uma árvore, de um poste, enfim, somos bagunçados para caramba para nos organizar. Se a gente é tão desorganizado assim, como a gente quer falar em planejamento urbano, por exemplo? É complicado, né? E realmente essa desorganização, quando você entra em contato com profissionais de outros países, você percebe que o brasileiro realmente, os profissionais brasileiros realmente são desleixados no que diz respeito à documentação.
né? Eu cheguei a atuar em projeto de fundações dentro de uma fábrica, de uma multinacional, mas a fábrica tinha começado com uma empresa brasileira, em que você tinha que escolher o tipo de fundação para o prédio que ia ser construído, que tivesse menos chance de causar danos às instalações enterradas da fábrica, porque ninguém sabia o que passava onde, né? E veio um projeto de São Paulo em estacas pré-moldadas, e a estaca pré-moldada ela arrebenta tudo, ela não enxerga nada. Eu falei, não, vamos trocar isso para estaca escavada, porque pelo menos a hora que encostar no cano a gente sente, né? E não deu outra. Na primeira estaca já pegou uma tubulação de incêndio desse tamanho, né? O que te levou em específico, em especial, para a área de fundações? Para quem não sabe, você é bastante respeitado nessa área em nível nacional, para obras de grande porte. E é uma especialização da engenharia que envolve um baita de um cuidado de detalhismo, inclusive. Quando eu me formei, você lembra quando eu entrei na faculdade, era a época do Brasil grande, né? Quando eu me formei, já era a época do Brasil parado, né? 5 anos depois. Já tinha até um engenheiro que virou suco, né? E eu me formei, continuava dando as minhas aulas de inglês. Nessa época eu já trabalhava em agência de propaganda, fazendo coisas correlatas, né? E que exigiam o uso de inglês. E tinha um colega na faculdade que dizia, mas você não vai fazer estágio, aí ninguém vai te dar emprego. Eu falava, mas como que eu vou fazer estágio a 10? Não lembro qual era a unidade na época, se era cruzeiro, o que era. Como que eu vou fazer estágio a 10 se eu dou aula de inglês a 100? Né? Eu vou ter que parar a aula, né? E a subsistência. Como é que eu sustento minha família? Né? Eu falei, bom, se ninguém quiser me contratar, hoje eu já ganho o que ganha um engenheiro recém-formado. Com as minhas aulas de inglês que eu dou à noite, eu já ganhava o que ganhava um engenheiro recém-formado. Sim. Né? Eu vou dar aula durante o dia e vou dobrar o meu salário. E não vou ser engenheiro. Né? Tinha até um diretor da Salles Interamericana, que era uma agência de propaganda onde eu trabalhava, que ele dizia, não, você fez engenharia, você deve saber desenhar, fica aí que a gente te põe na criação, aí você vai fazer carreira aqui dentro. Não, fiz engenharia, vou ser engenheiro. Né? E aí esse mesmo colega trabalhava com o Vitor de Mello, que era seguramente um dos 10 maiores consultores de solo do mundo. Na verdade, ele é oriundo de Goa, uma ilha protetorado português. Estudou no MIT, nos Estados Unidos, e veio para fazer as primeiras barragens da Light aqui no Brasil. Né? E esse colega estagiava com o Vitor de Mello. Né? Aí ele me ligou e falou, escuta, você não está afim de trabalhar na... Eu estava tentando inventar um currículo no começo de janeiro, depois de formado, um currículo de engenharia que eu não tinha. Né? Ele falou, escuta, você não está afim de trabalhar com a área de fundações? Falei, pô, é a única matéria que eu tirei nota alta sem estudar na faculdade, porque eu gosto, aprendo com facilidade e prestava atenção na aula. Ele falou, então, tem um colega do professor aqui, o Vitor Neto tinha sido nosso professor, inclusive. Tem um colega do professor, que é o Luciano Decour, que está precisando de um engenheiro recém-formado lá para fiscalizar as obras de fundações da rodovia dos Bandeirantes, que estava em obra na época. Se quiser, eu posso te indicar para ele. Indicou, já fui na mesma tarde, de terno e gravata, ser entrevistado. O Luciano até hoje me tira sarro, né, porque ele é camisa para fora da calça, à vontade, né? Mas achava que era uma entrevista de meia hora e durou uma tarde inteira. Né? Surgiu uma empatia muito grande, né? Então eu comecei a trabalhar na área de fundações, meio que por acaso. Por acaso. Né? O Luciano hoje é meu padrinho de casamento, inclusive, é amigo até hoje. E é seguramente um dos 10 melhores engenheiros de fundações do mundo também. Né? Então eu tive esse privilégio de começar a carreira com um cara muito bom e muito criativo. Se for filosofar, eventuais acasos geram oportunidades, então. Os acasos, os cavalos arriados, né? Os acasos passam na sua frente. Você tem que montar no cavalo arriado, você tem que aproveitar a oportunidade. Né?
Eu não consigo imaginar você, país, né, ou qualquer gestor público fazendo uma obra de porte médio ou gigante, que eu sei que você atuou em várias delas, sem olhar o que está embaixo da terra. A gente chama de sondagem, chama do jeito que queira. Mas confesso que, depois de um bom tempo de jornalismo, ainda me surpreendo com uma série de obras que ou não sondaram direito, né, ou fingiram que sondaram, ou não sondaram mesmo. Você pega isso, estamos falando de obras geotécnicas, você pega esses insucessos aí de Brumadinho, por exemplo, né? Não era para acontecer, né? A engenharia de fundação é uma coisa que não se repete em obra nenhuma, né? Você pode pegar um projeto estrutural de um prédio, né, e falar, não, vou fazer um prédio igualzinho esse aqui no outro terreno. A fundação vai ser diferente, né? E fundação é uma coisa para ser projetada com, como eu disse, com feeling, com sentimento, né? Mas também com matemática, né? Também envolve muito cálculo, né? Porque no final do sentimento, no final da análise, digamos, intuitiva daquilo que você está usando, entra a engenharia e você tem que calcular alguma coisa, né? Então, você analisa tudo aquilo e diz, não, então aqui eu vou adotar uma tensão admissível de 5 quilos por centímetro quadrado, e é com isso que eu vou calcular minha fundação, né? Então, a fundação é uma coisa de muita responsabilidade, né? Se eu usar um recorte do outro raciocínio que eu fiz, se a gente tem um percentual tão elevado de cidades mal planejadas, isso vale para aquilo que está em cima da terra e embaixo da terra. Aí a gente vê, quanto mais passa o tempo, né? Nós temos as cidades históricas, nossas realidades aqui específicas, dependendo do tipo de solo, o nosso arenito aqui. A gente fala, bom, se eu colocar um tubo aqui de menor dimensionamento e por uma série de razões lá no tempo, essa região da cidade acabou sendo super ocupada, né? Com densidade demográfica elevada, é óbvio que é mais gente jogando terra, esgoto, água para aquele lugar. Aí você começa a fazer reações muito específicas depois sobre enchentes, sobre o problema de desabastecimento e a dificuldade operacional de fazer com que esse balde não tenha tantos furos, aí, usando a linguagem simbólica. Tem sentido essa correlação? Depois tem que correr atrás do prejuízo? Tudo isso é aquela palavra que a gente já mencionou anteriormente, planejamento, né? As cidades realmente cresceram, estamos falando da década de 60, 50, né? A cidade era um embrião que já nasceu meio desorganizado. Bauru tem o privilégio de ter nascido com uma certa organização, com ruas largas. Na hora que você pega, você vai para Rio Preto hoje, que é uma cidade extremamente desenvolvida, o centro de Rio Preto é muito congestionado, porque as ruas são estreitas, né? Bauru é privilegiada nesse sentido. Mas depois a expansão, né, que é feita através dos loteamentos, era muito na base, esse aqui é amigo do prefeito, então aprova aí o loteamento dele, né? Então você vê Bauru mesmo, você tem ruas que não se encontram, né? Você pega a Cruzeiro do Sul, por exemplo, de repente ela morre numa rua menor. Como é que uma avenida grande morre numa rua menor, né? Então faltou técnica na hora do planejamento urbano, né? Hoje se procura evitar isso através, inclusive, das contrapartidas todas aí que se exige dos loteadores, né? Da execução, da entrega dos loteamentos com os equipamentos urbanos adequados, né? Mas existe esse passivo lá de trás, né, que sobra para o poder público atual correr atrás de pôr a rede de esgoto, às vezes até a rede de água, né? Na minha primeira gestão frente ao DAI, nós falamos que não ia falar de DAI, sim, né? Na minha primeira gestão frente ao DAI, há 23 anos atrás, eu tive a oportunidade de pôr uma rede de água em diversos bairros, né? Tangarás, por exemplo, né? Rede de esgoto, eu fui buscar dinheiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, para suprir Vila Industrial, Santa Edviges, Santa Cândida. Não tinha nada. Não tinha nada de rede de esgoto, né? Hoje, Bauru conta com 98% de atendimento com rede de esgoto. Na época não era esse índice, né? Ainda me incomoda quando eu vejo toda
a questão do discurso em relação à água, dela ser finita, das nossas dificuldades de cuidado que temos de manancial, do que tem debaixo da terra, de recarga da nossa esponja de água de superfície, você vê programas de grande escala na área habitacional com financiamentos específicos e você não discutiu, não avançar por uma série de razões da nossa cultura aqui. Na ideia são duas que eu colocar. De que a torneira tem que jorrar água com pressão suficiente para empurrar a sujeira e não a vassoura na calçada, que é o absurdo dentro do absurdo, durante 24 horas. Como se a bomba e o que está aqui embaixo fosse um sistema beberrão que fosse nos manter bêbados com essa água rodando o tempo inteiro. E a chuva a gente nem recolhe isso em cisternas, pelo menos para lavar o quintal. É o privilégio de quem mora num país abençoado por Deus, como diz a música, né? Em que nós temos recursos hídricos abundantes, né? Se você for na Arábia Saudita, por exemplo, isso não existe. Aliás, na Arábia Saudita você tem as pias de banheiro, elas têm um degrauzinho embaixo, um pedalzinho embaixo para você pisar, lavar a mão e soltar. Né? Na pressão. Eu molhei a mão, ensaboei, torneira fechada, né? Porque a água é um bem raro, né? Então, o bauruense se beneficia dessa bondade da natureza, né? E aí as pessoas me dizem, mas e aí, não vai acabar a água, né? Eu não queria falar de DAI, mas vamos lá, não vai acabar? Não vai. Enquanto estiver passando água no Rio Batalha, né, vai ter água, né? Porque a gente capta a água a fio d'água, né? Claro. Os poços, né, é um outro universo, né, que é os 60% da cidade abastecido por poços. É uma grande esponja, como você disse, uma grande bacia, né, uma piscina imensa, né, com pessoas bebendo água com um canudinho bem fininho, né? Só que à medida que você vai aumentando esses canudinhos fininhos, né, a reposição dessa água é muito lenta, né? A água que infiltra lá na zona de recarga do aquífero Guarani, aí, na região de Torre de Pedra, ali na Castelo Branco, a datação com carbono... Porangaba, não é aquela? Porangaba, por ali, né? Toda a borda do... Né? Essa água, o pessoal de Araraquara fez uma datação com carbono 14, né, e descobriu que ela levou aproximadamente 340 anos para chegar até Araraquara. Então é o que leva para chegar em Bauru também, né? E a recarga vertical também é muito lenta, né? Então... Com o efeito da evapotranspiração também, né? Do que chove, que a gente não conta. Você passou pelo sistema da era analógica, do aprendizado com as ondas curtas que você comentou, né? Entrou na faculdade, depois deve ter tido num período já, contando o tempo aqui na minha cabeça de forma muito rápida, com a calculadora científica, que não dava para sair fora dela, para chegar nesse universo aqui que você pode ter imagens e cálculos em 3D na tua mão. Se você olhar para lá, olhando lá com 17, ou dentro da Politécnica, que é uma baita de uma escola, olhando para o que você está vendo agora, e você pudesse fazer esse imaginário lá, puxa, vai ser assim? Você imaginava que a gente ia chegar nessa dimensão? Eu acho que eu só terminei a faculdade de engenharia, como eu disse, eu entrei contando no dedo, né? Porque surgiram as calculadoras eletrônicas. Exatamente no ano que eu entrei, as calculadoras eletrônicas começaram a se popularizar, inclusive as científicas. Eu comprei a minha primeira calculadora científica no primeiro ano de faculdade. Custava uma fortuna. Gastei o dinheiro que eu ganhava em um mês, né? Gastei o salário, digamos, de um mês para comprar aquela calculadora. Obviamente comprei parcelado, né? Sim, mas era um baita de investimento para guardar com carinho. E quando eu saí da faculdade, né, eu já tinha uma calculadora eletrônica programável, inclusive, que ela tinha uma fitinha magnética que você passava, né, e me interessava muito por programação, né? E fui trabalhar com um engenheiro mais tradicional ainda, né, que não tinha calculadora. Ele fazia tudo na régua de cálculo, né? E me desafiava e ganhava o desafio, né? E ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele falou, você erra porque você não tem noção de grandeza do que você está fazendo, né? Quem usa régua de cálculo, a régua de cálculo não tem vírgula,
Então você tem que manter a noção de grandeza do que você está fazendo o tempo todo, porque a vírgula tem que estar na sua cabeça. Né? Já essa calculadora aí, ele chamava, até brincar, esse computer aí, né? Isso aí aceita qualquer coisa que você puser, e você se desobriga da noção de grandeza. Então foi uma grande lição que eu aprendi logo no primeiro ano de engenharia, né? De estar alerta para a noção de grandeza. Isso é uma coisa que eu trouxe para a minha vida em todas as áreas. Né? Você sempre ter noção do que você deve esperar daquilo. Eu me lembro, no DAI, lá na década de 90, às vezes o pessoal vinha com uma coisa calculada, ou às vezes até uma peça jurídica, né? E eu lia aquilo e falava, não, ó, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não é assim não. Pô, mas o senhor não calculou nada? Eu falei, então, mas a ordem de grandeza disso que a gente está lidando não é essa. Né? Procura direitinho que deve ter algum erro aí. Né? E tinha mesmo. Né? Como, por força dessa sua trajetória de experiência, você conduziu esse aprendizado diário de lidar com a relação entre expectativa e frustração? Olha, eu procuro colocar as minhas expectativas sempre muito altas, né? Porque se eu atingir metade delas, já é gratificante. Né? Agora, o problemático realmente é lidar com a expectativa das outras pessoas. Né? Então, se elas colocam a expectativa em relação à minha pessoa num patamar muito alto, pode ser que eu não consiga satisfazê-la. Né? Mas esse é um universo complicado. Né? Em 50 anos de vida profissional que eu estou fazendo agora, né? Eu nunca tive um contratante que me demitisse ou que dissesse que o meu trabalho não era bom. Né? Então, nesse aspecto, eu me sinto gratificado. Lidar com esse binômio, então, que eu coloquei aqui, envolve uma questão de capacidade de entender, às vezes, a frustração do outro, porque quando você trabalha num ambiente coletivo, né, uma vez eu fui fazer uma aula, entre várias de terapia, e tinha uma questão muito significativa lá, falava, bom, quando você vai aprender que o bastão não pode ser só carregado por você numa maratona daquelas de revezamento, porque o revezamento pressupõe que se todos não andarem num ritmo adequado, iguais, e melhor, pode ser um mau velocista, mas não saiba transferir o bastão, você não vai chegar no final. Estou querendo dizer disso para falar que na área em que você atua, não é muito diferente de outras, mas tem um complicador ali, você pode fazer o maior cálculo, ter o maior cuidado com a fundação, mas se o cara da obra foi lá e não fizer uma compactação devida do solo, por exemplo, fizer a estaca fincada à direita... Pior que isso. Né? Se o cara que fez a sondagem, que é a minha radiografia do terreno para projetar uma fundação, se ele não fez a sondagem bem feita, tudo que eu fizer pode estar comprometido. Né? Ele trouxe um retrato que não é fiel. Exato. Então, é exatamente esse bastão de revezamento. Né? Você trabalhar ao melhor da sua habilidade, com responsabilidade, porque você, normalmente, é só um elo da corrente. Né? Um prédio começa com um projeto arquitetônico bem feito para que esse prédio atenda às necessidades das pessoas que vão ali morar. Né? Depois ele passa por um cálculo estrutural que precisa ser bem feito. Feito o cálculo estrutural, ele fornece as solicitações de fundação. Aí ele passa por um projeto de fundação que depende de uma sondagem bem feita, e tudo isso depende de uma execução bem feita, né? e bem controlada. Né? Então é toda uma sequência. Né? A gente costuma dizer que o avião não cai por uma razão só, precisa de várias, prédio também. Né? Porque todo mundo atua com os seus coeficientes de segurança. Né? Vamos falar de DAI, mas vamos falar de uma questão humana. Como que você lida, então, ao longo do tempo, sobre essa questão de exposição natural a que se submete, com coragem, o homem público, sabendo que o ser humano, por vezes, ele é bastante injusto. Porque na relação imediatista do dia a dia, aquele que a gente falou
de novo, vou usar exemplo só aqui, se abre a torneira e não tem água, ele não quer saber, ele procura o primeiro jornalista de plantão, por exemplo, e se a adutora, que não foi a manilha que você colocou nos anos 70 e ela estourou e não foi rápido para trocar, ele também não quer saber. E aí recai sobre uma figura só. Esses sistemas não são necessariamente justos no dia a dia. Aí vem a figura humana e como você absorve isso? Olha, para ser presidente do DAI, vamos colocar, já que você está tangenciando a coisa, você precisa de uns 70% de engenharia, de técnica, né? E aí eu ponho técnica também, técnica administrativa, né? Você precisa de uns 20% de equilíbrio emocional, né? E de uns 10% de política. Talvez eu tenha errado em alguma dessas proporções aí, né? Mas é como eu enxergo esse cargo, né? Então, o equilíbrio emocional, né? A inteligência emocional é muito importante, né? Senão você fica refém, por exemplo, de redes sociais, né? Eu simplesmente desativei, eu tinha Facebook, eu desativei meu Facebook no primeiro mês no DAI, né? Eu optei por não ouvir as redes sociais. Talvez tenha errado, né? As redes sociais hoje são importantes, elegem presidentes, né? Tá aí Bolsonaro e Trump, né? Mas talvez eu estivesse velho demais para esse tipo de recurso, né? Eu falei, não, eu vou trabalhar olhando o fim maior, né? O meu trabalho é em cima de um objetivo, né? E não vou me deixar, não vou me submeter às questiúnculas, né? Às coisas pequenas, né? Como você, como cidadão, vê em particular, esse momento do país dessa efervescência, onde a rede social é a latrina mais fácil, é só apertar o dedo e falar um monte de bobagem lá, isso ecoa até onde os algoritmos tornam possível, e exacerbando, talvez, tirando da gaveta ódios que estavam de alguma forma escondidos ou que existiam, mas não estavam expostos tanto, só que criando um divisionismo da sociedade muito mais escancarado. Eu me preocupo muito com essa questão das redes sociais. Eu acho que a humanidade, de um modo geral, vai ter que amadurecer através das redes sociais. Nós temos visto aí, inclusive, linchamentos, injustiças, né? Linchamento, às vezes, não só moral, linchamento físico mesmo, mortes mesmo, por fake news, aí, por inverdades colocadas nas redes sociais. É aquela questão que a gente estava falando das oportunidades, né? Eu acho que as redes sociais estão dando à humanidade a oportunidade de aprender a pensar, de aprender a filtrar, né? E trabalhar as suas ideias. Agora, nós, seres humanos, somos muito frágeis e muito imperfeitos, né? Existe toda uma gama, desde o borderliner, digamos, né, até o gênio, né? E cada um tem os seus filtros emocionais, né? E essas coisas lidam muito com as emoções. Então, cada um tem a sua maneira de filtrar emocionalmente aquilo que ele vê, que ele lê, né? Eu acho que no longo prazo isso vai trazer um crescimento emocional, um amadurecimento emocional da população, né? Mas, nesse momento, eu acho que está trazendo um caos muito perigoso. Temos que passar pela boca do vulcão com um pouco mais de serenidade, talvez, então. Sim. Ou achar ela, em algum ponto. O que você gosta de fazer quando você não estava usando o período, não pela função, mas estava lá, o tempo te consome com todas as atribuições e fala, bom, agora este tempo é meu. Se é lá com a Alice, a companheira em casa. Eu gosto muito de estar com a minha filha, né? Coincidentemente, minha mulher está empreendendo, tem uma empresa, né? Eu tenho dado apoio à empresa dela, além de cuidar da minha própria, né? E também tenho dado apoio doméstico, né? Acho que eu nunca lavei tanta louça na minha vida como estou lavando agora. Aprendi até a usar a máquina de lavar roupa já.
Mas é importante porque ela está num momento de início da empresa, a empresa vai bem, né? Mas ela está num momento de muito aprendizado também e precisa desse tempo. Né? Lógico. Eu estou dando essa cobertura também. Né? E no mais, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar em família. Né? Eu gosto de estar em família, estar com amigos. Assisto muito pouca televisão. Hoje em dia assisto muito mais desenho animado do que qualquer outra coisa para fazer companhia para a Alice. Né? Gosto de fazer os meus passeios e moro numa chácara com 5 mil metros quadrados de área, onde as minhas caminhadas hoje em dia são feitas atrás do cortador de grama. Né? A mão de obra está cada dia mais difícil de se conseguir, né? Então a gente tem que fazer as suas próprias tarefas. Né? Então a infância lá em Bernardino, na relação com o campo, fez efeito agora. Sem dúvida, Bernardino era uma cidade muito pequena e eu vivia muito no mato. Né? Nunca matei um passarinho. Né? Meu irmão matava muito passarinho e eu quando saía junto com ele, eu espantava o passarinho para ele não matar. Mas matava para comer? Porque eu tinha vários amigos. Matava para comer, sim. Comer. Não, comi muito passarinho que ele matou. Comi muita rolinha, muita pomba. Rolinha, né? E codorna? Codorna, perdiz, né? Mas eu gostava muito do mato. Né? E Bernardino de Campos tinha gerado um buracão, que era uma vossoroca, uma erosão. Né? E eu gostava de entrar para dentro daquele buracão, aventura, tipo Indiana Jones. Aí, né? Eu tive uma infância bem gostosa, apesar da limitação em função daquele acidente aos 5 anos de idade. Né? Eu tive uma infância bem gostosa, assim, bem rua, bem mato. Né? Para você adquirir todas as condições físicas, levou um tempo, então. Esse acidente do atropelamento do caminhão fez uma secção aí. Foi, eu fiquei... Até você se readaptar. Fiquei 40 dias no hospital e havia uma preocupação de que eu não voltasse a andar. Né? E quando finalmente todos os procedimentos foram terminados, o médico falou, agora leva, vê se ele anda, senão talvez tenha que usar aquela botinha por fora, aquela estrutura por fora, etc. E meu pai me botou no chão e eu saí andando. Né? E me lembro do meu pai chorando como uma criança. Né? E eu nem sabia por quê, porque para mim andar era a coisa mais natural do mundo. Né? E aí foi uma questão de ir ganhando força, mas foi muito rápido. Né? Foram 40 dias de hospital e, sei lá, dois meses depois eu já estava andando pela rua. Que legal. Então mas foi a gente aprende com os insucessos, às vezes, como eu dizia. Né? Esse fato me fez enxergar, aos 6 anos de idade, a minha posição dentro da humanidade. Né? Eu precisei de seres humanos que me salvaram a perna. Né? E fiquei muito grato a esses seres humanos, aos médicos, enfim, a equipe toda. Né? Pensei, inclusive, em fazer medicina. Durante a minha infância e adolescência, eu sempre dizia, não, eu vou fazer medicina para devolver para a humanidade, devolver para as pessoas esse benefício imenso que eu recebi. Né? Mas no fim da adolescência, no momento de efetivamente escolher uma profissão, eu parei, conversei muito comigo mesmo, e cheguei à conclusão que eu não conseguiria conviver com a morte. Né? Porque o médico convive com a morte o tempo todo. Tá. Cheguei à conclusão que não era assim que eu ia devolver o que eu quis. Né? Então eu passei a pensar, eu quero uma profissão que leve benefício para a humanidade, para as pessoas. Né? E eu acho que a engenharia civil foi a escolha certa. Né? Porque a engenharia civil constrói o conforto. Né? Constrói a habitação, constrói a estrada, constrói o saneamento. Né? Comparando com as outras profissões que eu queria seguir, tipo publicidade, eu dizia assim, bom, a publicidade às vezes cria necessidades que as pessoas não precisavam ter. Né? Não necessariamente engrandece, não necessariamente colabora para o conforto e para o desenvolvimento das pessoas. Né? Letras, falei, bom, letras eu só vou equipar a cabeça de alguém, né, para eventualmente trabalhar em alguma coisa que precise do inglês. Né? Então, escolher engenharia civil realmente foi a minha maneira de devolver à humanidade o benefício que eu recebi aos 5 anos.
Uma área bastante especializada, ainda mais na área, em especial depois de fundações. Aí aparece um jornalista no meio do caminho e fica te perguntando, mas ele não sabe nem a diferença entre ferro dúctil e fibrocimento. Para explicar pelo menos por que o trem uma hora vai arrebentar, de acordo com as circunstâncias. Muito bom. E falar com o Ed, ele falava que é um nome composto que o pai rumou aqui, que deve muita gente ter levado para a questão mais lá do lado árabe, não tem nada a ver com isso, a origem é do seu Vicente Onanita. Fabris em latim são italianos. É o caso possessivo de Faber, né? Tem até a Faber Castell lá, né? Sim. Faber em latim é operário, né? O trabalhador. Né? E Fabris é o do trabalhador, né? Então seria o filho do trabalhador, né? Então isso lá nos primórdios da língua portuguesa aí provavelmente surgiu esse sobrenome Fabris na Itália, né? A partir do latim. Quem que é? O filho do operário, né? Fabris. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco nesse recorte do filho do seu Vicente com a dona Anita. Eu é que agradeço essa oportunidade, foi uma conversa muito gostosa, como é sempre que a gente se encontra, né? Muito obrigado. A vida pode ser binária, de 0 e 1, o caminhão pode atropelar no meio do caminho, mas os acasos e oportunidades estão postos. A gente agradece você ter vindo aqui conosco compartilhar. Se tem alguma coisa que eu não deixei você comentar, por favor, sinta-se à vontade. Não, acho que foi muito boa a conversa, é isso mesmo, a vida pode ser número ou pode ser sentimento, o importante é a gente estar alerta para vivê-la bem, né? E viver sendo sensível aos seres humanos que nos rodeiam, né? Ser sensível à humanidade, não sermos só mais um egoísta dentro do mundo, né? Eu agradeço muito essa oportunidade desse bate-papo, foi muito gostoso. Muito obrigado. O Câmara Livre volta toda semana para apresentar para você trajetórias e experiências de vida para trocar com você que está em casa. Até o nosso próximo encontro.